Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Imagine se você tivesse poderes sobre a atmosfera, sobre o tempo, sobre o clima. Imagina se você tivesse poderes de fazer chover no deserto, de fazer parar de chover. Poderes que trouxessem uma tempestade para um lugar que você quisesse, sobre as pessoas que você quisesse, e também poderes de afastar as tempestades. Imagina só se você tivesse esse poder. Poderes para provocar tempestades, poderes para afastar tempestades, chover no deserto, sol no Ártico, na Antártica, nos polos. Poderes de fazer terremotos. Terremotos sobre os seus inimigos, a terra se abrindo, os caras caindo dentro. Imagina se você tivesse esses poderes. Poderes para fazer maremotos, aquelas ondas enormes, sobre países que ameaçam a sua estrutura financeira. Imagina se você tivesse estes poderes. Imagine, sem nenhuma bomba e sem nenhuma prova, que ninguém pode provar nada. Se você tivesse poderes para destruir os seus inimigos com raios mortais vindo de nuvens desconhecidas e diferentes, poderes para fazer aqueles raios caírem na cabeça daqueles caras que você odeia e que são prejudicial aos seus interesses. Imagina você com este poder ou com estes poderes. Poderes de gerar um terremoto e destruir prédios como se esses prédios fossem feitos de areia. E de fato eles são feitos de areia. Mas que de repente essa areia dissolve como fosse uma areia da praia. Imagine você, através de ondas, controlando as mentes e os corações, gerando ansiedade, daquela que o cabo se urina na calça, né? Faz as suas necessidades fisiológicas na calça, sem sair do lugar. Uma depressão daquela que o cabo acaba se matando, ou matando o outro, descontrolando a mente. Imagine você com estes poderes. Quero dizer uma coisa para você. Estes poderes o homem já tem. E ele se chama Projeto ARPA. O Projeto ARPA dá ao homem todos estes poderes que antigamente era atribuído somente a Deus, ao Satanás, ao demônio que faz descer fogo do céu. Agora o homem também faz fogo do céu descer, através do Projeto ARPA. Você precisa conhecer melhor este projeto. Você precisa conhecer melhor um homem super, ultra, mega gênio chamado Nikola Tesla, o gênio da eletricidade, do eletromagnetismo, das ondas magnéticas, coisa extremamente misteriosa. Muito maior do que Einstein. Einstein era fichinha. Einstein cheio de continhas, né? A matéria, não sei o que lá, tal. Einstein era apenas o bonitinho, né? De um grupo de iluminatis americanos que patrocinavam a La Prata, o dinheiro que você quiser dizer. Nikola Tesla não gostava muito de Einstein e os dois se batiam. Que Nikola dizia que preferia mostrar uma coisa prática que funcionasse do que contas intermináveis
que não serve e não dão resultado nenhum, acaba fica dizendo, porque isso é levado a matéria, não sei o que lá, isso aqui lá. Eita, legal o quê? Faz o quê? Não, tal. Nikola Tesla foi o gênio. Ele foi roubado por muita gente, seus inventos, suas descobertas foram roubadas por muita gente, e ele ganhou grandes inimigos como a Companhia de Eletricidade Americana, que era aliada. Thomas Edison, um suposto inventor da lâmpada, roubou, segundo alguns, este invento de Nikola Tesla, a lâmpada. E depois Nikola inventou a fluorescente, a lâmpada mista. Nikola era um gênio. E ele estudava ondas eletromagnéticas. E baseados nos diários de Nikola Tesla, as empresas americanas e europeias criaram um projeto chamado ARPA, que existe em vários países. 10 quilômetros de antenas, só um dos projetos tem. Essas antenas são capazes de gerar ondas eletromagnéticas que os caras dizem apenas que são questão para estudar os climas, as chuvinhas que vão caindo. Mas o projeto ARPA está sendo acusado de ter poderes, né? Claro que eles têm que ter mesmo, né? Porque se um país da Europa tem, os Estados Unidos não tem, ele fica em desvantagem. Então, lá desenvolve, cá desenvolve, a Coreia vai desenvolver, os Estados Unidos, o Japão e tal, tudo vão desenvolver essas armas chamadas armas eletromagnéticas, que é o boom do momento, são as armas eletromagnéticas. Nada de armas atômicas que explodem terra, jogam no ar, não. Agora, através das ondas eletromagnéticas e as descobertas de Tesla, que vamos fazer para você um aparado desse assunto importantíssimo, o homem pode ser dominado. Terremotos podem ser criados no território inimigo, maremotos para destruir a economia, raios para destruir, né, prédios que desabam, buracos que aparecem do nada, bem redondinho, né, e um prédio cai dentro. Que buraco é esse? E o pior, que segundo Nikola Tesla, o pensamento humano é feito de ondas magnéticas. Isso que eu estou falando com você, olhando para você, você está assistindo, nada mais é do que manifestações eletromagnéticas no meu cérebro, e no seu também. Somando-se a uma descarga eletromagnética do projeto ARPA, ou qualquer outro projeto, dê o nome que quiser dar, o homem pode controlar um pensamento do outro, gerando ansiedade. E segundo alguns, estas armas já foram usadas em 1970 no Vietnã. Soldados foram encontrados urinados, sujos de fezes, louco, todo doido. Acabou de fumar maconha, não, cheirou cocaína, não, é a guerra, não. Supõe-se, acredita-se, alguns acusam que americanos utilizaram armas eletromagnéticas e piraram os caras dentro das tocas esperando os americanos virem, piraram, saíram doido, o cérebro dele não aguentou as ondas eletromagnéticas jogadas em cima deles. Armas eletromagnéticas estão dando aos homens poderes de semideuses. Hoje o homem pode controlar o tempo, gerar tempestade, chuva no deserto, livrar-se de furacões ou criar furacões, matar peixes eletrocutados, gerar maremotos, terremotos no fundo do mar, através de ondas eletromagnéticas. Aquelas antenas jogam sinal para o satélite joga em cima da onde os caras querem. E aquela onda provoca o terremoto. Provoca um terremoto, provoca um maremoto, provoca loucura, provoca depressão, provoca ansiedade. E através do rádio, da televisão, podem ser usados esses canhões eletromagnéticos. Imagine aonde nós vamos parar. Bem, sobre essa questão das armas eletromagnéticas, é impossível pará-las. Não dá não, porque quando um país faz, outro faz, não vai roubando a tecnologia do outro. Sabe-se que Nikola Tesla era um cara muito misterioso, né? E ele ajudou muito a companhia de eletricidade da região dele na época, né? Gerando a corrente alternada.
diminuindo os cabos em 50% o seu volume, ou seja, ele conseguiu transmitir eletricidade num cabo insignificante, que antigamente era necessário um cabo enorme, grosso, né? Ele criou o motor a indução, né? Inventou as lâmpadas, princípio da internet, as armas eletromagnéticas, chamado raio da morte, né? A máquina de terremoto. Ele também tinha inventos e declarações para o mundo que, segundo ele, no seu diário que sobrou, o mundo não estava preparado para receber as informações que ele tinha para revelar ao mundo. Também Nicolas era um cara diferente, tinha visões. O cara é doido, mas um doido que você está falando comigo por causa dele, né? Através de seus inventos, da sua estrutura de conhecimento. Ele via discos voadores. Era. E quando ele declarou que via discos voadores e fazia os seus eventos, os seus inventos, baseados nas informações de seres extraterrestres, os caras caíram de pau. Os caras malucos, é doido, tal, né? Mas, e esses inventos que Nicolas inventou numa época tão atrasada, como é que ele descobriu tanta informação? E por que o seu diário principal sumiu? E seus filhos acusam os Estados Unidos de o ter assassinado alguém lá de dentro, alguém da CIA, ninguém sabe, né? Ninguém viu. Ninguém pode acusar ninguém, né? A família fica dizendo tal, né? Ele já morreu em avançada idade, mas de uma morte muito estranha. Pois bem, você precisa conhecer a história de Nikola Tesla. Devido à grande importância deste homem, que vai desde máquinas e armas infernais a um simples micro-ondas que você utiliza na sua casa. Foi inventado, criado pelo grande Nikola Tesla. Estudando a história de Nikola Tesla, fiquei admirado. É pena que o Brasil conhece tão pouco a história de Nikola Tesla. Mas os países de língua espanhola têm muito material sobre Nicolas, sobre, né, armas infernais e sobre essas supostas visões, porque Nicolas acreditava ter vida em Marte. E ele via discos voadores e, segundo ele, discos voadores os orientava a criar seus inventos. E os seus inventos não era propriamente má, mas tudo que você tem no mundo pode ser usado para o bem e para o mal. Né? Uma faca corta uma picanha gostosa, né? Você vai comer com aquele feijão verde, mas essa faca também mata uma pessoa. Né? E uma arma que defende um banco também é tomada pelo marginal e mata um cidadão, pai de família. Então tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Nikola Tesla descobriu muitas coisas. E muitas coisas hoje, que são aquelas armas que os Estados Unidos faz para supostamente destruir mísseis nucleares jogados de outros países, aquilo ali são armas potentíssimas. Hoje, não somente os Estados Unidos, mas vários outros países podem causar terremoto dentro de um território. Aí aparece coisas estranhas, aparecem peixes mortos, estranhamente. De repente o rio, todos os peixes morreram. Foi veneno que botaram? Não foi, a água está limpa. O que foi? Pássaros aparecem mortos, né? Essa onda eletromagnética atinge alguns pássaros, atinge alguns peixes. Também insetos, às vezes aparecem insetos, moscas, e demais aparece, aquilo ali eles são sensíveis a estas ondas eletromagnéticas. Então, se hoje um país desagrada outro, existe uma possibilidade desse país chegar e dizer: vem cá, meu filho, bota um terremoto aí para lascar esse cara. As antenas são apontadas, o satélite dá o lugar exato, vê a brecha, né, geológica, a fenda geológica, ou como você queira dizer, o buraco geológico, qualquer coisa geológica, e ali eles vão jogar eletromagnetismo, ondas nessas duas partes fendadas, e elas vão se chocar e vão criar um terremoto tremendo.
principalmente em lugares onde tem muita fendas geológicas, né? Esses lugares são melhores de se criar terremotos, porque eles jogam de um lado uma onda e de outro outra onda. Então se forma duas placas tectônicas ou partes de uma placa tectônica que vão se chocar uma com a outra e gerar um terremoto. Isso pode ser feito no fundo do mar, isso pode ser feito na terra. E também o pior, que essas armas eletromagnéticas, elas não têm cheiro, elas não... O cara está aqui, o cara pode estar sendo atacado pela essa arma e sem saber. Não aparece esse negócio que eu falei, né? Borboletas morrem, pássaros aparecem mortos, animais ficam loucos no zoológico, né? Peixes aparecem mortos, há uma infestação de alguns insetos, tudo isso são eles mexendo, né, lá nos seus botões. O homem está com muita força. E hoje eu compreendo por que Deus atrasou o homem lá na Torre de Babel. Porque se o homem tivesse evoluído naquela época, nós hoje não existiríamos mais, porque já teríamos nos destruído. Bem, esse projeto é bom ou é ruim? Bem, aí fica o seu julgamento. A gente também não vai ficar os trogloditas. Nenhum país vai ficar sujeito ao outro. Parece um caminho sem volta, porque um país cria uma harpa para ele, um projeto harpa, o outro país diz, opa, já estou com medo, vamos criar também. Então fica um criando, outro criando, outro criando, e vamos criando buraco nas camadas eletromagnéticas, a ionosfera e os elétrons que envolvem a Terra e protegem a camada de ar, que nós não sabemos o que vai dar. Eu acho que aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, que haverá maremoto, terremoto, no final dos tempos, não é Deus que vai gerar o terremoto, não é Deus que vai gerar o maremoto, mas nós mesmos, o ser humano, se autodestruirá. Armas, queremos destruir fulano, vamos lá, vamos criar um terremoto. Mas a gente não sabe o que a gente mexeu ali, o tanto que a gente mexeu. Também lá na ionosfera, nós não sabemos o buraco que criamos, um buraco eletromagnético. Não sabemos ao certo o que isso faz, mas funciona, e já veio há muito tempo funcionando. Agora olha só, imagine só uma tropa de bárbaros, né? Tá ali um bocado de cara, homem bomba, homem ruim, um monte de gente. Então, vamos criar uma onda em cima desse cara aí, vamos botar um contra o outro. E ali você gera ali uma ansiedade no meio deles, começam a brigar entre si e se matam. Ou eles morrem de ansiedade, ou eles morrem do coração, ou a sua carne se dissolve. Que arma, hein? Ou vamos dar uma chuva sobre esses caras de relâmpagos terríveis. Ou o cara está no deserto, está lá a turma toda no deserto escondida. Vamos gerar uma tsunami. O rio nunca encheu, de repente o rio enche, de repente vem e leva tudo. Que coisa, hein? Aonde nós chegamos? O Brasil precisa estudar sobre isso. A população brasileira precisa estudar isso. E não venha com esse papo religioso. O cara é religioso. Sou sim, eu sou teólogo, sou estudador de história, estudo história, escrevo livros de história e tudo mais. Mas não vem com esse papo, não, esse cara é religioso, a teoria da conspiração. Isso existe, cara. Isso existe, está na cara aí, basta você ver. Né? Tem presidentes de países acusando outros países de terem provocado terremoto em seu território, publicamente na televisão. Esses caras podem ser doidos, mas burros não são. Ninguém chega a ser presidente burro. Um jumento nunca vai assumir um trono, não. Mas o cara pode ser maluco, doido, mas ele é inteligente. O Brasil tem que ver isso, porque tem muito jogo de interesse. Muito jogo de interesse. Vamos dizer, alguém não quer que a Copa seja no Brasil, a Copa do Mundo ou alguma coisa seja no Brasil, ou o Brasil está crescendo muito, manda um terremoto, manda uma seca, manda uma chuva de repente, né? Aí aparece inseto no hospital, aparece meio mundo de coisa, e os caras, não, isso é bem. Olha, isso tem que ser sabido, ou tomado conhecimento. A população não pode ser um monte de leves, tem que saber o que está acontecendo. E não vem com esse papo, é religioso, eu sou assim, religioso, e aí? A religião dominou o mundo. E você que estuda filosofia, o cara diz, eu sou um filósofo, eu não acredito em Deus, deixa de ser besta. Primeira coisa que você vai estudar é a estrutura da sociedade egípcia. A sociedade egípcia era inteiramente religiosa, as pirâmides são troféus religiosos.
Vamos estudar os Ubádias, sumérios, religiosos. O mundo é dominado pelos religiosos. Os sumérios, religiosos. Os chamados Illuminatis, religiosos. Se os Illuminatis sair, os islâmicos assumem, religiosos. A religião nunca foi contra a ciência. A religião é uma força muito grande, que domina o mundo desde que o mundo existe. Porque o pajé sempre foi líder das tribos. E sempre foi ouvido pelo rei. E o religioso, ele tem que ser uma pessoa que crê em Deus, mas ele não pode ser, eu creio em Deus, eu não creio em nada, eu creio em Deus, eu não creio em nada, os homens não podem fazer nada. Olha, se Deus dominasse esse mundo, o mundo não estava uma bagunça que está. Então o mundo está entregue ao homem. A Bíblia diz que a terra foi dada aos homens. E os homens vêm, a cada dia que se passa, os homens vêm prejudicando o clima, acabando com o planeta. Aí depois acontece uma tragédia. Ah, cadê Deus? Cadê Deus? O cara acaba com a mata, vive mexendo com bomba eletromagnética toda hora. E depois que meio mundo de gente é coberta por lama, um rio vem e faz um tsunami no rio, né, como houve em Alagoas, tsunami no rio. É coisa estranha, muito estranha. Existem muitas coisas estranhas, mas graças a Deus que ninguém odeia o Brasil, né? Se odiasse o Brasil, mas os interesses são muito grandes. A Amazônia está aí, né? Seca estranha na Amazônia, coisas estranhas, insetos aparecendo de repente aos montões, peixes mortos eletrocutados. Que coisa, hein? Você precisa estudar a história de Nikola Tesla. Vou repetir para você. Einstein era fichinha perante o grande gênio da eletricidade. Talvez o mundo não tenha nem percebido a grande importância de um cara chamado Nikola Tesla, o gênio da eletricidade. Com 18 anos inventou um motor a indução, o motor do seu carro que liga o seu carro, foi ele que inventou, né? A questão da internet, a transmissão de eletricidade sem fio, aí é onde Nicolas entrou pelo cano. Porque a companhia de eletricidade americana estava ganhando dinheiro aos montões. Eita danado! Ficava só o caixa, só dinheiro, só La Prata. Né? De repente vem um cara e diz que não precisa de fio, com a torre pode se transmitir eletricidade. Isso naquela época. Então os caras dizem, vamos ter que tirar esse cara de história. Esse cara vai criar uma antena aí e essa antena vai transmitir eletricidade. Então Nicolas dizia que era possível ligar a tomada no chão, não precisava de fios. Nicolas tinha a ideia do primeiro carro elétrico funcionando sem bateria, Haveria uma antena e essa antena jogaria eletricidade no carro e o carro iria captar essa eletricidade e andar livremente sem antena, sem fio, sem nada. Isso era a mente de Nikola Tesla. Aí depois que os caras aproveitaram, usaram a lâmpada, acendeu Nova York, acendeu meio mundo de cidades, motores criados por ele, motores enormes, capacitores e outras coisas que, já que Thomas Edison era o chefe de Nikola Tesla, inclusive nem pagou a ele direito, o cara enganou o Nikola Tesla. Thomas Edison, mas não toque em Thomas Edison, porque Thomas Edison era evangélico. Mas tem muito evangélico aí carregando as coisas dos outros, viu? Deu calote. Thomas Edison deu calote em Nikola Tesla. E Nikola Tesla ameaçou vender as suas ideias para a União Soviética, aí onde ele entrou pelo cano. Os caras disseram, epa, esse cara é muito inteligente. Naquela época existia uma guerra de qual país teria pessoa mais inteligente. Então, cada país mostrava um cara mais inteligente, jogava xadrez e tal, né? E Einstein era o queridinho do governo que recebia as verbazinhas, né? Para dizer que o cara era inteligente. Aí Einstein mostrava aquelas continhas doidas dele, elevada, material, tudo lá, tal. Então o Nicolas dizia, o que é isso? Eu mostro aqui o capacitor, o telefone, o princípio do telefone celular que hoje você usa, foi Nicolas que fez, meu amigo. Isso aqui, ó, que veio aparecer agora, foi Nikola Tesla que fez. O micro-ondas da sua casa, repetindo, foi Nicolas que criou. E muitas outras coisas que vêm por aí foram baseados nos inventos do grandioso cientista, mente brilhante, fértil, Nikola Tesla. Aí vem os caras, né, carregando. Alguém diz que Graham Bell carregou,
outro diz que Thomas Edison puxou, né? Foi pegando os inventos, já que ele não registrava, né? E aí, de repente surge a arma eletromagnética, aquela arma que você assiste no filme do Incrível Hulk, ele joga em cima do Hulk, e o Hulk começa a tremer a carne, né? Aquela arma foi Nicholas que criou. Só que existem centenas dessas armas aí em cima. Os caras hoje podem dissolver um prédio. Se eles apontar essa arma para um prédio, com uma taça que explode ao som, o prédio vai implodir. Isso é o poder da harpa. Não somente americano, tem que dizer isso. Porque tudo é os Estados Unidos. Graças a Deus eu acho que os Estados Unidos existe. Eu não sou contra os Estados Unidos, não. Não. Eu falo sobre o projeto harpa, que é uma coisa interessante e o Brasil pouco sabe. Mas se os Estados Unidos não dominassem o mundo, coitado da gente, quem ia dominar? Não pense que o mundo está livre, ninguém domina. Se os Estados Unidos não dominar, os islâmicos dominam. Se os islâmicos não dominar, a Coreia, a China domina. E aí nós não sabemos qual é o plano que ele coloca. Desde que o mundo é dominado, rapaz. Desde Nimrod. Nimrod foi o grande dominador do mundo. E quando Nimrod morreu, surgiu outro, e surgiu outro, e surgiu outro. E sempre vai surgir dominadores do mundo. Porque o mundo sempre é dominado por alguém. Eu quero dizer para você que o mundo sempre vai ser dominado por alguém. Essas armas, elas existem e vão ser criadas mais e mais, muitas e muitas outras armas, baseadas nos inventos do incrível Nikola Tesla. Nikola Tesla. Decora esse nome. Aí, quando aparecer nuvens de formato esquisito, peixes queimados no oceano, mortes de peixes, baleias que encalham, de repente ninguém sabe o que é, são os homens mexendo em seus botãozinhos lá, mexendo em seus botãozinhos, e esses botãozinhos vão mexendo na natureza. Pense nisso. Armas eletromagnéticas. Terrível, né? Deus te abençoe. Paz e luz. Muita paz, muita luz no teu caminho. O Brasil pode estar sendo atacado pelo projeto HAARP. H-A-A-R-P. Projeto de alta frequência. Os Estados Unidos e alguns países desenvolveram, através da tecnologia criada por Nikola Tesla, o grande gênio da eletricidade e da radiofrequência, um homem admirável, que criou o princípio daquele aparelhinho que quebra a pedra nos rins, aquele outro aparelho que nós conhecemos como micro-ondas, mas que este mesmo princípio está sendo utilizado e desenvolvido pelos Estados Unidos para provocar terremotos, provocar inundações, chamado Projeto HAARP. Cientistas e presidentes de vários países estão acusando os Estados Unidos de estar utilizando esta arma para destruir ou provocar a desorganização de alguns países. Essa acusação é muito séria. E eles utilizam o projeto HAARP, 10 quilômetros de antenas e várias antenas espalhadas pelo mundo. Antenas essas que podem ionizar a ionosfera com bilhões de volts, superior a bilhões de rádios, e esta ionização e este aquecimento altera o tempo embaixo da ionosfera, produzindo terremoto, produzindo maremoto, chuva torrencial num lugar só, inundação, tsunamis. E os homens vão mais adiante. Eles estão acusando os Estados Unidos de, através da radiofrequência ou alta frequência, e através do conhecimento de Tesla, que descobriu que todo objeto tem um som, e o som
é gravado, multiplicado e jogado no mesmo objeto, e objetos de mancha, como um prédio de vários andares, como as torres gêmeas, por exemplo. Ele também descobriu que o pensamento humano, ele tem uma frequência. E esta frequência pode ser eletronicamente imitada, podendo causar loucura, depressão, ansiedade, num grupo de povos aonde essa frequência bater. Isso é assustador. Isso é assustador. Paulo falou: oreis, irmãos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Que Deus ilumine o caminho desses homens. É muito poder, muita autoridade na mão de um povo só. E segundo o canal Verdade Oculta, dos Illuminatis, que estão, como diz aqui no Nordeste, com a molesta, tentando dominar o mundo de todas as formas. Os Illuminatis está sendo a palavra de ordem do momento. E todos estão assustados com o incrível poder desta família Bilderberg e deste clã que ele formou, chamado Illuminatis, que vem desde a era medieval. Pois bem, meus amigos, máquina de terremoto, máquina de controlar o tempo, ionização da ionosfera, raio da morte, são tecnologias que tornam a bomba de Hiroshima e Nagasaki brincadeira de criança. Tal é o grau de destruição que essas armas podem provocar no mundo. O Brasil sempre foi alvo dos Estados Unidos porque tem muita gente de olho na Amazônia. E a Amazônia tem muito ouro. E o ouro é o principal transmissor de eletricidade. Não é tanto pela questão financeira, é pela questão da necessidade que eles vão precisar para suas máquinas infernais. Pois bem, no mundo inteiro tem acontecido terremotos estranhos, inundações repentinas de rios. De repente o rio enche e leva muita gente. Como é que pode isso? Não, mas tem uma explicação. As pessoas construíram na beira do rio e tal, mas de repente, uma tsunami no rio, cientistas e presidentes como Hugo Chávez e outros, não, Hugo Chávez é louco, mas será que é mesmo? Será que ele pode até ser louco, mas será que ele é mentiroso? Então muita gente está acusando os Estados Unidos de manobrar, manipular o tempo para os seus próprios fins. E que essa máquina, chamada ARPA, ou ARP, ela pode gerar uma chuva torrencial num lugar só. De repente, toda aquela nuvem cair num lugar só, produzindo uma tsunami no rio. Raios, ciclones no mar, peixes que apareceram queimados misteriosamente. Ah, que perigo! Estamos brincando de Deus. E o que é que nós podemos fazer, simples mortais do povo, aqui embaixo? Podemos orar a Deus, porque a igreja ainda está na terra, para que esses homens sejam iluminados com a luz do amor de Deus. Porque eu digo para você, quanto mais o homem se desenvolve, que é também uma profecia bíblica, mais ele se torna perigoso para ele mesmo. Imagina uma guerra agora, com o homem manobrando o tempo, fazendo chover, fazendo cair neve, chuva torrencial, tsunamis, raios do céu. Imagina só, raios da morte capazes de desintegrar as pessoas. Armas de alta frequência, como aquela que nós encontramos no filme Hulk, né? Hulk tremia sua carne com aquela radiofrequência. A arma que foi feita para destruir uma pedra, a pedra dos rins, a pedra do meio da avenida, da rua, é a mesma arma que eles aperfeiçoaram muitas vezes
e ela desintegra uma pessoa dentro de segundos. A pessoa que está dirigindo um carro-tanque, um carro de combate, estoura dentro como fosse um gato vivo dentro do micro-ondas. Está todo mundo assustado com essas informações que estão vazando. Não é de gente pequena, não. De cientistas renomados e doutorados estão apontando os Estados Unidos, dizendo que eles estão brincando de Deus, estão desenvolvendo armas de alta frequência, armas à base de eletromagnetismo, via satélite, armas capazes de manobrar a mente humana, de colocar uma música interminável na cabeça da pessoa e aquela música não sai, de fazer a pessoa ficar nervosa, de fazer a pessoa enlouquecer. Que arma, hein? Que arma! Que Deus ilumine estes homens. E que você que está do outro lado fique sabendo, nos bastidores da vida, estes homens estão a mil nos seus escritórios, produzindo as suas armas infernais. Armas que não poupam criança, velho, menino, gente novo, gente velha, gente burra, gente sábio. Não. Armas de destruição diferentes daquelas que conhecemos até o dia de hoje. O Brasil corre um risco. Em todo mundo está acontecendo, como eu falei, terremotos estranhos, chuvas estranhas, tsunamis em rios, tsunamis no mar. Coisas estranhas estão acontecendo. Prédios estão sendo demolidos como as Torres Gêmeas. Aonde? Em qual parte do mundo um incêndio destruiu tão rápido um prédio? Aquele prédio parece que foi implodido. Ou jogaram um raio de alta frequência naquele prédio e aquele prédio se desmontou. Via satélite. Prédios que caem dentro de um buraco, prédios de 4 andares que caem dentro de um buraco bem feitinho. Que buraco é esse? Será que é de formiga? Como é que se formou esse buraco? Não, foi um caninho que vazou. Será mesmo que foi? Que Deus tenha misericórdia de nós. E o Brasil corre perigo. Corre perigo. Estão acontecendo coisas estranhas no Brasil. E as autoridades brasileiras devem se acordar para isso. Não, eles são todos poderosos, é Deus. Eles não são todo poderosos. Poderoso é Deus. Tudo bem, estamos acabando a terra, né? Aquecimento e tal, mas são coisas estranhas. Tsunamis em rios, destruindo centenas de pessoas. De repente, não estourou represa, não fez nada. Será que o Brasil está sendo atacado pelos Illuminatis? Será? Paz e luz seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Seja sempre bem-vindo ao site Joilson de Assis, ao canal Joilson de Assis no YouTube. Deus te abençoe, que no teu caminho haja luz e muita paz. Vamos falar acerca, né, da Torre de Babel, escrita no livro de Gênesis. Né? A Torre de Babel, ela representa, o nome Babel é confusão. Depois do dilúvio, né, houve um grande cataclismo que nós já falamos nos vídeos anteriores. Você pode dar uma olhadinha sobre as provas do dilúvio. A prova do dilúvio está em todo mundo, né? Ou seja, todo mundo existe provas que houve um cataclisma, né, com água, ou seja, um cataclisma chamado dilúvio. Em outras religiões, né, também é citado o dilúvio. Depois do dilúvio, a família de Noé, segundo a Bíblia, permaneceu em um só lugar. E eles começaram a se multiplicar naquele lugar. E cresceram muito. E dessa civilização, que nós não conseguimos datar, porque todas as datações do livro de Gênesis são datações difíceis de ser organizadas. As datas nos livros de Gênesis é incrivelmente difícil de haver uma cronologia,
né? Porque nós não sabemos quanto tempo passou a geração de Noé para que Nimrod, o grande rei citado por muitas civilizações, surgisse. Sabe que surgiu um rei chamado Nimrod, e esse rei, ele chegou a dominar a terra com uma língua só. Então, ele dominou essa terra e se tornou um grande homem. As outras civilizações citam Nimrod como um grande valente, homem guerreiro, né? E se ele for um grande valente, um guerreiro, um homem dominador, então porque existia muita gente mesmo. Não era somente Nimrod, a família dele, 4 meninos, 5 meninos, né? Nimrod, a mulher dele, é o dominador. Não. Então dá para entender pela Bíblia que Nimrod dominou muita gente mesmo, porque foi o grande dominador, o grande rei do mundo que ainda era um mundo que tinha um idioma só. Nós não sabemos quanto tempo passou e as datações são contraditórias. Nimrod foi o grande guerreiro citado por muitas civilizações, não somente a civilização hebreia, não somente os hebreus, mas as civilizações antigas citam a presença do rei Nimrod e do seu grande poderio, né? Ele governou o mundo com a língua só e tiveram uma ideia, ou seja, ele, mas o povo que ele dominava. Vamos construir uma torre muito grande, cuja estrutura chegue a bater nos céus. E começaram a construção de uma grande torre. Essa grande torre representava, né, o poderio de Nimrod, né, e a união das gerações que estavam ali, né, das nações que estavam representadas ali, que ele dominava. E ele começou a construção da grande torre, né, e as ciências dos antigos eram uma ciência muito misteriosa. Quando a gente olha para o passado, escavar a terra, esperávamos Australopithecus erectus, saguins, macacos erectus, alguma coisa parecida, né, para dar margem ao darwinismo. Mas encontramos civilizações que sabiam coisas que nós não imaginamos como é que eles descobriram. Por exemplo, cores dos planetas, composições da Lua, quantidade dos planetas no nosso sistema solar. Ou seja, esse povo passado, eles descobriram uma ciência que nós não sabemos de onde eles tiraram esse conhecimento. Como é que eles descobriram essas coisas sem ter equipamento que nós temos hoje e ainda temos dificuldade nessas descobertas. Então Nimrod resolveu construir a sua grande torre, que representa a sua autoridade, o seu poder. No mundo encontramos homens dessa forma, né? Temos grandes homens, Napoleão, Hitler, né? Outros imperadores, Césares e vários reis do Egito, homens que dominavam multidões. E Nimrod foi um desses homens, talvez mais comentado do que os demais. E é tratado como um grande valente, um grande herói. Outras civilizações tratam ele como vilão ou comandante de vilões que saqueavam e tudo mais. Bem, sabendo que a crença na existência de Nimrod não é somente bíblica. Existem citações dele em várias partes da história. Então começou a grande construção da Torre de Babel. A torre queria bater nos céus. Era a união de todos os conhecimentos, né, dos antigos. Ou seja, ia ser algo extraordinário. Então Deus olhou do céu e disse: vamos descer e vamos ver o que os homens estão fazendo. Então Deus desceu do céu e foi ver o que o homem estava fazendo. E Deus não gostou do que viu. E ele disse: olha, o homem está se unindo num canto só. E agora não vai restar nada. O que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Eles irão fazer o que eles pensarem, eles vão conseguir fazer. Desçamos e confundamos a língua deles. Ou seja, Deus se preocupou com aquela construção e com aquela união de conhecimentos. Ou seja, há várias explicações por que Deus se preocupou e por que Deus veio e confundiu a língua dos homens. Uma delas é que os homens, em um lugar só, esses homens se destruiriam com grande facilidade.
A outra explicação, né, é que poderia surgir enfermidades, epidemias, porque os homens estavam todos em um lugar só, bastava uma cólera ou qualquer coisa parecida, e ali haveria uma grande doença, mortalidade de pessoas. A explicação do livro Enigma dos Sonhos vai além. Ele diz que ali representava a união dos conhecimentos, que Deus, quando fez essa terra, esse mundo, colocou nos homens os conhecimentos. De sorte é que Deus não colocou num homem só, ou numa raça só, todo o conhecimento. Deus pegou o conhecimento e dividiu entre os homens. De sorte é que alguém pode ser muito sábio numa área e ser muito burro na outra área. Alguém pode até consertar um coração batendo, mas às vezes não consegue consertar um carro, ou tem dificuldade até de tirar um pneu do carro para botar outro. E a sorte é que o conhecimento está dividido entre as raças. Ele está dividido entre as raças, e a união dessas raças geraria uma grande tecnologia rapidamente. Por exemplo, a nossa tecnologia, ela tem menos de 200 anos. Tudo que você conhece de tecnologia, eletricidade, tudo surgiu dentro de um prazo de 200 anos. A ciência deu um salto, um pulo. E hoje tem telefone, celular, internet e tal. Você está me ouvindo, me assistindo por causa dessa tecnologia. Houve como se fosse uma união de repente dos conhecimentos e a coisa se desenvolveu rapidamente. Vamos dizer, numa história de 10 mil anos de história bíblica que encontramos dos homens, em 200 anos os homens evoluíram de uma maneira considerável, né? Ou seja, a ciência se multiplicou vezes 1, vezes 2, vezes milhões, né? De repente a gente estava andando numa charrete puxado por um jumentinho. Depois a gente estava numa nave espacial viajando pelo espaço afora, né? Uma fogueirinha acendendo lá com um pedaço de paus e pedras. De repente a gente está com micro-ondas, né? Ou seja, se comunicávamos através de pombo-correio, hoje tem internet, tem fax, celular, tem tudo. Era o que iria acontecer, segundo o livro Enigma dos Sonhos, se a Torre de Babel continuasse. Então Deus resolveu entrar em cena para confundir a língua dos homens e para dar mais um tempo a essa geração. Porque se os homens ali juntos se evoluíssem rápido, por isso que Deus disse, tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Então, Deus, até por amor aos demais, confundiu as línguas para que o homem não evoluísse tão rápido e assim mesmo se destruísse, como vai acontecer no futuro em breve.